Você e seu corpo. Oferecimento: Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Viu só, te falei que era rapidinho. Já estamos de volta com o programa Fisioforma e a gente continua então com o quadro Você e seu corpo. O tema de hoje é transplante renal. Hoje no quadro Você e seu corpo nós vamos falar a respeito do transplante renal, que é a substituição de um órgão doente por um órgão saudável adquirido através da doação. Desde 1965 ficou pré-estabelecido que a melhor forma de se tratar um paciente com insuficiência renal crônica é o transplante. Para isso, vamos entrevistar o Dr. Armando Abrantes, que vai nos esclarecer a respeito deste assunto. Doutor, quem pode fazer o transplante renal? A pessoa que está em insuficiência renal, normalmente crônica, geralmente já fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, e que precisa de uma substituição para esse tipo de tratamento. Então, um rim doado vai ser a substituição ao tratamento renal que ela já faz, quando os rins dela param de funcionar por várias razões. E quem pode doar um rim, doutor? Qualquer pessoa saudável tem que ser saudável para poder doar um rim. Então não pode ter pressão alta, não pode ter, no caso do doador vivo, né, não pode ter cálculos renais, nenhuma patologia renal, tem que ter uma idade que a lei estipula, tem que ser maior de idade para poder doar, mas sendo dentro dessa faixa de idade, que também não idoso demais a ponto de que o rim já não esteja muito bem, qualquer pessoa saudável então pode doar um rim para outra, principalmente se for parente. Como se prepara um transplante de um doador vivo? O preparo envolve toda a investigação realmente disso que eu acabei de falar. Quer dizer, a primeira coisa é comprovar que o doador seja uma pessoa saudável. Então são feitos exames bioquímicos, hematológicos, sorológicos. Não pode ter hepatites, AIDS, toxoplasmose, uma série de doenças que são pesquisadas. Então é uma rotina de exames muito exaustiva. Depois dessa primeira fase de exames, que além de saber se a pessoa é saudável, é feito um exame, a gente fala assim, o tipo de carne, quer dizer, é o exame de HLA, o estudo dos antígenos que tem nas células, para a gente saber se a pessoa tem compatibilidade com quem vai receber. Então, depois dessa fase de exame, se tudo isso estiver normal, tipo de sangue, tipo de carne, etc., a gente passa para os exames topográficos. Então é feito a radiografia, ultrassom dos rins, a arteriografia, aí já para preparar para a cirurgia, para saber o tipo de artérias, o número de artérias de veias, para planejar já a cirurgia. No final desse planejamento cirúrgico, estando tudo correto, é escolhido o lado de rim que vai ser tirado, e aí a pessoa repete os exames de compatibilidade para ver se não há nenhuma reação cruzada de rejeição imediata ao rim. Doutor, quais são os cuidados necessários com o paciente transplantado? Esses cuidados mudam dependendo da fase. No pós-operatório imediato, nos primeiros dias, o principal problema que ocorre com os transplantados, além da rejeição, são as infecções, porque a pessoa fica tomando uma quantidade de drogas imunossupressoras muito elevadas, então o organismo dele fica como de um aidético, quase que sem defesas. Então essa pessoa tem que evitar proximidade com pessoas doentes, tem que ter cuidado na alimentação, tem que ter horários com as drogas. Então são todos os cuidados assim com uma pessoa que está realmente num risco de contrair qualquer doença, qualquer infecção. Esses são os cuidados iniciais, além dos cuidados físicos com a cirurgia, né, esforços, etc. Doutor, depois de efetuado esse transplante, o paciente ele fica saudável ou ele deve tomar remédios, por exemplo, para o resto da vida? Não, ele passa a ter a vida, se tudo correr bem, fica realmente uma vida saudável, mas os medicamentos imunossupressores ele tem que ficar tomando pelo resto da vida, porque o órgão que foi implantado ali, até mesmo quando é de um gêmeo idêntico, ele tem pequenas diferenças de celulares que fazem com que o corpo da pessoa que a recebeu sempre fabrique anticorpos e células contra esse novo órgão. Então, enquanto esse órgão estiver naquela pessoa, tem que ser tomadas medidas para evitar a agressão, a expulsão desse órgão pelo organismo de quem recebeu. Então, a vida toda, a pessoa vai tomar uma quantidade maior ou menor desses medicamentos imunossupressores, mas isso não impede que ele leve uma vida normal. É como uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, tem que tomar remédios o resto da vida. Então essa pessoa vai poder fazer exercício físico, trabalhar, atividade, gerar filhos, etc. Tudo normalmente.
Atualmente no Brasil são cerca de 35 mil pacientes com insuficiência renal crônica. Apenas 10% desses pacientes vão receber o transplante. O problema é a longa fila de espera e a doação de órgãos. Então, faça a sua parte, se informe e ajude a salvar mais vidas. Na semana que vem, nós voltamos com mais novidades para você e seu corpo.